esse grande convidado, entendeu? Sempre as lives que nós fazemos aqui sempre são muito bem recebidas, porque ele tem muito conteúdo, que é o Ariovaldo Ramos, que é da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito, que foi fundamental para enfrentar o golpe. Fundamental, e tem se posicionado em várias situações em favor da civilização, em favor da democracia, que é em favor do Estado Democrático de Direito. Então, eu chamo aqui, já está aqui conosco, vamos colocar aqui o Ariovaldo Ramos, está aqui. Ariovaldo, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Só para lembrar... Privilégio meu. Olha, só para lembrar que uma das lives de maior audiência que nós já tivemos aqui na história do 247 foi com o Ariovaldo Ramos. Tem 1.300.000 pessoas que assistiram, porque ele tem muito conteúdo. Tá? Então, sempre é por conta do entrevistado, é por conta do Ariovaldo Ramos que tem bastante conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Vou te passar a palavra já para você... enfim, fazer a saudação inicial, e sempre colocando uma questão. Como é que você está analisando as possibilidades do Lula, que você corajosamente sempre apoiou, inclusive quando estava preso, e que todo mundo achava que estava politicamente morto, politicamente, enfim, teria chegado ao fim, nós sabemos que, claro, todo mundo já viu, e agora vai disputar mais uma eleição. Então, eu te passo a palavra. Bom, boa noite a você, Joaquim, por um grande abraço e uma gratidão imensa por mais uma vez me permitir estar aí no seu programa, que eu particularmente gosto muito. Bem, eu vejo com ótimos olhos a eleição nesse sentido. Entendo que o presidente Lula deve ser reeleito, mas obviamente não entendo que isso será uma tarefa fácil, nem mesmo uma tarefa presumivelmente acabada. Não, tem muita luta pela frente, a coisa está começando, há um embate violento ainda aparecendo. É verdade que a extrema-direita parece em processo de derretimento nesse momento, mas a gente não deve se enganar, porque nós estamos lidando com camaleões que mudam de cor rapidinho, que fazem acordos nos bastidores, que invertem pautas, que criam processos encurraladores e que continuam sendo o que sempre foram, antidemocráticos. Isso tem de ficar claro. Não só antidemocráticos, mas absolutamente anti-Brasil e anti-trabalhadores e trabalhadoras. É uma elite predatória. E não é fácil enfrentar a gente que assumiu uma postura predatória em relação aos seus semelhantes. Perfeito, muito bem. Deixa eu só colocar aqui uma questão colocada apresentar aqui, olha, pelo Carlos S. Perber. Ele diz aqui, ok, genocídio ocidental, mas a história muçulmana não se baseia na conquista territorial. Na época do Império Persa, nesse caso, era a conquista territorial que se tratava. Só que eu vou dizer que o que acontece no Oriente, eu vou até tirar aqui uma coisa que eu trouxe de lá, o que acontece no Oriente é que quando existe a ocupação, há um respeito pela cultura, tá? Pelo que existe lá. Isso é histórico. Isso aqui, por exemplo, olha, isso aqui é um cilindro, onde a primeira inscrição que tem nesse cilindro, esse cilindro foi um registro escrito por Ciro, tá? Ciro Grande, 2.500 anos. E nesse é uma espécie de pergaminho, que estavam os cilindros que ele escrevia, ou que eram feitos registros a respeito
enfim, registros históricos dele, das conquistas, nesse caso. E ele está criticando muito uma conquista que ele fez, que era feita na Babilônia. Tá? E ele critica muito, porque ele dizia que lá na Babilônia existia o trabalho forçado. Então, este livro é considerado o primeiro registro de direitos humanos. Primeiro registro de direitos humanos. Pela primeira vez, alguém falava sobre o direito humano. Um deles, o de não ser submetido a trabalho forçado. Então, só para dizer que isso é história. Isso está lá e isso eu tive a oportunidade de ver agora. Só respondendo para você, Carlos, então, só dizendo o que é que trouxe de lá, e você vê que nós mesmos tivemos a própria ocupação árabe na Península Ibérica, o cristianismo continuou, entendeu? Continuou, e isso foi preservado na Península Ibérica, aí no caso não era persa, a ocupação árabe, só para fazer esse registro, e é claro que sempre nós seremos, né, Arovaldo, quero colocar isso para você. Eu não sei se eu chamo você de Arovaldo ou se eu chamo você de pastor, você é uma autoridade. Pode chamar de Ariovaldo. Então, mas eu te respeito muito como pastor, te conheço antes de fazer as lives do Brasil 247, ouvi palestras suas, e igreja, e sempre foi muito, assim, muito corajosa sempre. Né? Eu me lembro de uma palestra que eu vi na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, e você muito corajosamente colocando as suas posições ali. Era uma semana de seminários e você foi ali, eu diria, um oásis, entendeu? Naquele momento. Então foi muito importante, eu quero sempre dizer isso, por isso que eu te vejo, às vezes eu falo, eu chamo de pastor, eu chamo de Arovaldo, mas eu vou chamar de Arovaldo, então. Joia. Então, o que eu pergunto para você é o seguinte, se você quiser falar sobre isso, né? Mas eu acho importante falarmos sobre isso. Nós tivemos os Estados Unidos jogando bomba atômica no Japão, e o presidente na época se apresentava, e ele era o Truman, né? Ele era batista, ele se apresentava como cristão. Você teve a própria Alemanha, o genocídio, que nós já sabemos, é histórico, é fato, e você tem já tem documentos sobre isso, que Alexandre o Grande, quando ele foi fazendo conquistas, inclusive no Oriente Médio, inclusive na Pérsia, queimou lá o castelo que eu vi, não é uma marca, é uma marca que eu diria do Ocidente, é a marca do genocídio, e isso continua hoje. Mas eu queria ouvir você, qual é a tua visão sobre isso? Bem, o Ocidente é um fenômeno recente, né? A história da humanidade é uma história longa e marcada por guerras e impérios que se sucederam. Então, quando você vai para o Oriente Antigo, você vê situações semelhantes de guerras e de genocídios em todos os impérios que antecederam-nos na história. Você vê isso no Império Babilônico, você vê isso entre os egípcios, os hititas desapareceram, você vê isso no Império Mongol, do Gengis Khan, você vê isso no Império dos Hunos. Todos os impérios tiveram marcas terríveis de embate e de violência de todas as ordens. Mesmo o Império Otomano, por exemplo, que massacrou os armênios. Então, isso não é privilégio do que a gente chama de o Ocidente. O problema, e aqui para mim está o grande problema, é que o Ocidente se declara cristão.
E isso é a nossa angústia. Por quê? É impensável, do ponto de vista das escrituras cristãs e do Deus dos cristãos, que é manifesto plenamente em Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é impensável concluir que gente que segue Jesus Cristo vai assassinar. É impossível. Então, esse é o grande escândalo. Porque no século IV, os cristãos traíram Jesus Cristo e aceitaram o decreto de Teodósio, que é conhecido como Édito de Tessalônica, onde Teodósio, então, reconhece a fé cristã nicena, né, oriunda do Concílio de Nicéia, como a religião oficial do Império Romano. E os cristãos aceitam. Quando os cristãos aceitam ser a religião oficial do Império Romano, a primeira coisa que eles fizeram foi trair Jesus Cristo. É interessante porque eu vejo muita gente, inclusive historiadores, colocando isso na conta de Constantino. Mas Constantino, em 313, fez o Édito de Milão, que na prática transformou o Império Romano num Estado laico, onde todo mundo podia adorar o Deus que quisesse. Teodósio, não. Teodósio, em 380, transformou a fé cristã em religião oficial do Império. Nesse momento, começou um massacre. Começou o primeiro massacre. O massacre é todas as religiões pagãs. Então, uma igreja, a igreja cristã, que até o século III não tinha nenhum local de reunião, tipo templo, nada disso, porque a fé cristã não concebia a ideia de templo. O primeiro templo que a fé cristã vai conhecer é uma construção que Helena, mãe de Constantino, que era nestoriana, um segmento do cristianismo que foi derrotado nos concílios, principalmente sob Atanásio, a questão da Trindade, etc., constrói a primeira igreja, que nós chamamos de igreja, né? A primeira casa de reunião, o primeiro templo cristão. Até então, a fé cristã não sabia o que era isso, porque Cristo disse que não era para ter templos. Simples assim. Ele, inclusive, disse que a era do templo tinha passado e que agora Deus era espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, Deus está em todo lugar, os seus lugares de adoração são onde o cristão estiver. E que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, em torno da mesa dele, ele estaria lá. Bom, simplificou a vida de todos nós e tirou de nós o peso de ficar construindo prédio para cima e para baixo. Mas quando a gente se tornou igreja oficial, religião oficial, a primeira coisa que a gente fez foi trair Jesus Cristo. A segunda coisa que a gente fez foi aceitar o massacre. Teodósio saiu massacrando todos os que eram tidos como pagãos e tomando os templos deles. Então, de repente, uma igreja que nunca teve templo, agora tem milhões, milhares. Porque todos os templos de todas as outras religiões são requisitados pelo Império para ser igreja cristã. Começa um massacre a todos os pagãos, começa uma evangelização que, na verdade, é uma aculturação, que é uma imposição, que é ou você se declara cristão ou você vai morrer. O que isso tem a ver com Jesus de Nazaré, o Cristo? Nada. Nada. Nunca teve.
Então, essa é a primeira crise. Então, quando a gente está falando do Ocidente, na verdade, a gente está falando da traição cristã, dos cristãos que traíram Jesus Cristo. Claro que, graças a Deus, houve e ainda há, e eu particularmente, humildemente, me vejo parte desse grupo, houve e ainda há os cristãos resistentes, que desde o quarto século vem gritando: isso não é a fé cristã, isso não é Jesus Cristo, isso não tem nada a ver com o que os apóstolos ensinaram, isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, isso não tem nada a ver com a nossa fé. Sempre tivemos os resistentes e eles estão aqui até hoje. Nós estamos aqui até hoje. Mas o fato é, quando a fé cristã traiu Jesus Cristo, se bandeou para o império, e depois, mesmo com a reforma protestante, não conseguiu romper esse círculo vicioso de estar ligado ao poder temporal, ao poder do Estado, que Jesus Cristo proibiu que os cristãos se envolvessem com o poder do Estado, que os cristãos se envolvessem com o Império Romano. Jesus Cristo proibiu. Então, eu acho, inclusive, que o Walid, quando falou momentos antes, ele foi bondoso conosco. Ele não quis comprar briga, imagino, não é? Ele foi bondoso para conosco. Mas eu posso falar, porque eu sou cristão, não vou deixar de ser cristão, adoro Jesus Cristo, não vou deixar de adorá-lo de jeito nenhum, até porque faço parte da resistência cristã, que resistiu os que traíram Jesus Cristo se bandeando para Roma, os que traíram Jesus Cristo atacando os muçulmanos nas cruzadas, e também os ortodoxos. Eles não atacaram só os muçulmanos, mas também os ortodoxos, os que se bandearam para o Estado e assumiram ser religiões oficiais, seja da Inglaterra, seja da Escandinávia, seja da Escócia, seja de onde for. Absolutamente extraordinário essa fala da crise ocidental. E a crise ocidental é uma crise cristã. É por isso que é uma angústia. Porque não se espera, por exemplo, que um povo que se diz cristão faça o que fez na África. Leopoldo II, que não foi citado ainda, matou 20 milhões de congoleses. Como é que é isso? Os alemães trucidaram os africanos na Namíbia. Isso é um absurdo. Então, e essa é a angústia. A angústia que começa quando Lutero fica do lado dos príncipes alemães contra os anabatistas, que queriam a ruptura, que queriam a revolução, que queriam voltar para Cristo, que queriam romper com aquela loucura do Estado, da nobreza, etc. Antes que a Revolução Francesa dissesse que todo mundo é citoyen, é cidadão, os anabatistas disseram todo mundo é irmão. Não tem nobre nem plebeu, todo mundo é irmão, todo mundo é igual. Foram massacrados pelos príncipes alemães. E aí essa igreja traiu a Cristo quando apoiou Roma, traiu Cristo quando fez as cruzadas e toda aquela loucura da Idade Média, traiu Cristo quando se tornou religião oficial, seja do Reino Unido, da Grã-Bretanha, seja da Escandinávia, seja da Escócia, seja do lugar que for. Cristo proibiu que a gente se envolvesse com o Estado. A gente tem de ser a consciência da sociedade e não a mentora do Estado, sob hipótese alguma. Então, é por isso essa angústia com o Ocidente. Não porque só os ocidentais massacraram, lutaram. Os homens sempre foram bárbaros. A barbárie campeou todo mundo. Agora, claro, nós temos grandes exceções, como Ciro. Dario também é uma exceção no Império Persa, que era considerado um libertador, veja você. Dario chegava nos vários locais por onde os medo-persas chegaram, e ele era tido como um libertador. E depois dele, Ciro o Grande,
A mesma coisa. Então, antes dele, Ciro o Grande, depois dele, Dario, depois Dario perde para Alexandre, aí Alexandre começa a devassa. Aí o Império Grego começa a devassa. Então, quando chega o cristianismo, a gente espera que isso vai mudar. Quando o cristianismo nasce no auge do Império Romano, a gente começa a perceber que vai mudar, porque os cristãos são contra o Império e os cristãos estão solapando a base do Império por causa da sua fraternidade, por causa do seu senso de justiça, por causa do seu senso de igualdade, etc. Aí, no século IV, os cristãos traem Jesus Cristo. E essa traição estourou no apartheid, estourou principalmente na escravidão racial. Sempre houve escravidão, porque a lógica humana sempre foi a lógica do mais forte. O mais forte é que determina a ética e a moral. E, portanto, o mais forte é livre e todos os fracos são escravos. Essa lógica caminhou por todos os séculos, com algumas exceções, mas essas exceções também não foram tão contundentes a ponto de mudar o quadro. Agora, quando chegam os cristãos, e os cristãos não bastasse essa loucura que Jesus Cristo condenou explicitamente, quando eles chegam e inauguram a escravidão racial na África, e quando eles permitem e se calam diante do que o Império Britânico fez na Índia, o Império Britânico fez na China, o Império Britânico fez no norte da África, o Império Britânico fez no Extremo Oriente, é um absurdo, é indefensável. E não só é um absurdo e é indefensável porque é absolutamente desumano, mas porque foi feito por gente que viu o seu Deus subir à cruz para que ninguém mais fosse escravo, para que não houvesse mais injustiça, porque ele ressuscitou ao terceiro dia para que houvesse uma boa notícia para a humanidade, e a boa notícia para a humanidade é que haveria liberdade, libertação. Aí, quando os cristãos traíram, esse grupo majoritário de cristãos traíram Cristo, como traíram aqui com Bolsonaro? 70% dos cristãos evangélicos e romanos traíram o cristianismo, traíram a fé cristã. Eu nem gosto de usar o cristianismo, porque o cristianismo é uma loucura. Mas a fé cristã, apoiando essa barbárie que o bolsonarismo representa, nós estamos assistindo a história de novo. A mesma história que consagrou a escravidão como essencial, e a escravidão racial. Isso é um crime hediondo, no mais alto grau possível. Mais alto grau possível. Um ser humano que, por causa da cor da sua pele, é declarado existir para ser escravo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso fere Jesus Cristo. Isso é pôr Jesus Cristo na cruz de novo. Até porque Jesus Cristo era negro. Até porque a fé cristã nasceu no norte da África. Até porque Cristo, os apóstolos, os profetas, todos eram negros. Todo mundo veio da África. Então, eu acho que esse é o escândalo. Esse é o escândalo. E o escândalo maior que nós estamos tendo agora de ver cristãos apoiarem o sionismo, que está levando a efeito o mais profundo e ignominioso genocídio que nós já assistimos. Nunca na história 100% de um povo foi deslocado. 90% do seu território foi devastado. Nunca. E é preciso lembrar que esse genocídio que está acontecendo agora sob o sionismo liderado por Netanyahu
é a culminância de 75 anos de opressão. O mundo se calou durante 75 anos diante da opressão que os palestinos sofreram. E não disseram nada. E não cumpriram as determinações da ONU, que já eram questionáveis. Não cumpriram, não estabeleceram a nação, o Estado palestino, permitiram o abuso, permitiram a exclusão, permitiram o genocídio. E agora o que nós estamos vendo é o cume, a culminância desse processo, que é a devastação. Então, por isso, eu sou obrigado a concordar com o Walid quando ele fala do genocídio ocidental. Deixando claro que genocídio sempre foi praticado por todos os impérios. O Império Otomano, que é o Império Islâmico, fez isso com a Armênia e matou mais de 1,5 milhão de armênios. E isso aconteceu com os hunos, isso aconteceu com os mongóis, isso aconteceu com o Japão, na Segunda Guerra, quando o Japão entrou na China e fez aquela devastação na Manchúria, porque todo mundo fala da devastação do Hitler, mas não fala dos crimes de Hirohito, não fala do que eles fizeram na Manchúria, do que eles fizeram com os chineses. Isso é um absurdo. Eles transformaram os chineses em cobaias para todos os experimentos possíveis e imaginários, assim como Hitler fez com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, com os negros. É uma coisa assustadora o que nós assistimos. Assustadora. Então, isso tudo é verdade. É verdade na humanidade desde sempre. Agora, é imperdoável nos cristãos. E esse é o choque. Essa é a angústia. Principalmente a minha angústia, porque eu sou cristão. Eu reconheço Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem que veio em carne para nos salvar. Eu sou cristão. Eu, aliás, acho, inclusive, que a grande obra do Espírito de Deus foi salvar Jesus Cristo dos cristãos. Porque se Jesus Cristo dependesse do cristianismo, ele tinha virado pó. É que ele é muito maior do que nós. Ele é exponencialmente maior do que nós. E por isso ele sobreviveu aos seus próprios pseudo-discípulos. Como nós estamos vendo aqui agora. O pré-candidato da extrema-direita à presidência do governo brasileiro jura que é cristão. E eu não consigo jurar nem que ele é ser humano, enquanto isso ele jura que é cristão. Eu fico pensando, meu filho, você nem se parece com gente. Tudo que você fala, tudo que você faz é a negação da humanidade e você jura que é cristão? Então, essas coisas são um absurdo mesmo. E tem sido a história da humanidade. Agora, o que nós cristãos temos do nosso lado são os resistentes. Porque esses falsos cristãos, eles terão como adversários diretos nós, que realmente cremos em Cristo. Nós nos levantamos contra eles na luta contra a escravidão, como Wilberforce fez na Inglaterra, como Wesley fez também. Nós nos levantamos contra o apartheid, nós nos levantamos contra Hitler com Dietrich Bonhoeffer, nós nos levantamos, nós os resistentes, somos os primeiros a levantarmos e dizer isso não é Jesus Cristo, isso não é fé cristã, isso não tem nada a ver com o que nós herdamos dos profetas e dos apóstolos. Portanto, nós os declaramos malditos, anátemas, absolutamente execráveis, e nós não reconhecemos a sua confissão cristã. Então, eles sabem que nós seremos os seus primeiros adversários. E vamos convocar os outros, porque a luta não é pela fé cristã, a luta é pela humanidade. Perfeito. Pelo amor de Deus, a luta é pela humanidade.
Todo ser humano tem o direito de crer no que quiser, de viver como quiser, desde que isso não signifique a desgraça de ninguém ao seu lado, o desrespeito a nenhum outro ser humano. Então, essa luta é uma luta sem tréguas, e nós vamos enfrentá-la de novo no Brasil. E se eu espero estar enganado, mas nessas eleições, voltando ao tema que você me citou, me levantou, nessas Sim. eleições, à medida que eles estão vendo essas figuras derreterem, como o pessoal diz aí, os analistas políticos dizem, eles vão apelar para a guerra espiritual. Eles vão apelar para isso. Ariovaldo, eu vou pedir para você realmente entrar nesse assunto que você fala com propriedade, e que é o uso da fé cristã, manipulação para finalidade política. Isso não é novo. Isso não é novo. Mas no Brasil está aparecendo com é muito evidente isso, sobretudo para quem conhece como você. Mas eu quero entrar nisso, mas antes eu pediria para a gente encerrar esse tema histórico, que diz aqui, olha, Ariovaldo, fale sobre o dissenso entre Lutero e Calvino. Joaquim, você vai se converter no Islã, kkk, Recife na luta. Deixa eu falar para a questão de conversão espiritual. Eu, quando trabalho com critérios laicos, evidentemente, absolutamente laicos, mas entendo isso, que é muito forte no Irã, que a religiosidade ela é um fator muito forte, eu diria, na caminhada de todas as nações. É muito forte. Você vê isso na Rússia, você vê isso no Brasil, e tem muita manipulação. Então, eu diria para você, eu conheci um lado do Islã que eu não conhecia, porque eu vi na prática, tá? E algumas coisas são muito admiráveis. Agora, eu não quero, não é essa a questão, mas eu vou colocar para você, é o dissenso entre Lutero e Calvino. Quando você falou de Lutero, que de certa forma você, pelo que eu entendi, Lutero traiu a própria reforma. Então, veja bem, Lutero e muitos pastores enaltecem Lutero, mas eu só queria lembrar pontualmente para colocar isso. Tem um texto que me intriga muito, porque isso foi escrito há muito tempo antes da igreja se tornar tão grande quanto ela se tornou, a igreja cristã. Mas você tem um texto que está justamente na Revelação, Apocalipse, que diz assim, que critica a grande prostituta, que é a mulher, e a gente sabe que mulher ela é usada como um sinônimo de igreja. Né? Então, você tem que fala que a grande prostituta que vive nas 7 colinas, que sabe que Roma tem 7 colinas, e critica as suas meretrizes, e realmente diz que elas são adúlteras, que elas são traidoras, e no sentido de que traiu, que você acabou de dizer, fez aliança com os príncipes e reis deste mundo, é falado claramente isso. Então, me parece tão atual quando eu vejo isso, quer dizer, quando você tem aquele que deveria tratar das coisas de Deus espirituais, Cristo falou sobre isso na questão de César, quando fala o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Mas me parece, e isso me intriga no sentido de dizer, como é que ele já sabia que ia crescer tanto? Como é que ele sabia que se tornaria preponderante como se tornou, muito grande? Mas, enfim, eu coloco isso para você falar do Lutero, que para mim isso é uma novidade. Nós não temos tanto tempo assim. Eu sei que você pode fazer uma palestra inteira sobre isso, mas eu vou fazer essa colocação do Américo Machado. Bom, o Lutero é bem anterior a Calvino, não é? Quando Lutero afixou as 95 teses dele em Wittenberg, o Calvino tinha 8 anos de idade. Então, eles são bem distantes. O Calvino, inclusive, tem uma carta, depois, quando ele se torna doutor, e principalmente na patrística, né, que era o grande conhecimento, Calvino conhecia a patrística como poucos, ele escreve a Lutero, chamando Lutero de seu pai, e prestando toda a reverência e a honra a Lutero, reconhecendo que Lutero é o grande consolidador do movimento de reforma, porque o movimento de reforma vem de muito longe. O movimento de reforma nasce, por exemplo, de forma mais contundente
com um grupo de mulheres no século XIII. Um grupo de mulheres que liam a Bíblia, faziam caridade e gradativamente foram discordando dos dogmas, de alguns dogmas e de algumas liturgias e de algumas ênfases, e principalmente começaram a resistir ao que estava acontecendo já nas cruzadas. E, claro, não preciso dizer que elas foram todas queimadas em praça pública, mas elas começam retomam um movimento de reforma, que vem de antes, mas com elas esse movimento ganha mais visibilidade naquela época, e tem muitos outros que são antecessores de Lutero, 100, 200 anos antes de Lutero, 300 anos antes de Lutero, e que vem dando forma a esse grupo resistente que resiste aos movimentos da Igreja desde o século IV. Né? Então, é uma história longa, não é uma história simples nem curta. Então, Lutero é o grande pensador que consolida o movimento da Reforma, mas ele não consolida o movimento da Reforma porque ele tenha ido estudar Menon Simons ou tenha ido estudar os resistentes do passado. Ele consolida o movimento da Reforma porque ele se levanta contra a prática das indulgências. E aí, então, ele afixa as 95 teses dele, e é a partir daí que ele começa todo um movimento que é chamado de reforma, que, na verdade, é resultado do fato de que a Igreja de Roma o rejeitou. Se a Igreja de Roma não o tivesse rejeitado, ele teria ficado lá, sob o governo do Papa, só que sugerindo as mudanças drásticas na fé, principalmente a questão da justificação pela fé. A diferença entre ele e Calvino, primeiro, teológica, é razoavelmente grande, embora eles sejam seguidores de uma mesma linha, eles pensam como Anselmo, eles têm uma visão da salvação que é judicial, que é forense, e eles têm um problema para resolver, que é o problema de quem trabalha a fé cristã, a salvação a partir da questão forense, que é a extensão do sacrifício de Cristo. Se Cristo morreu por todo mundo, por que a extensão do sacrifício de Cristo não alcança todo mundo? O Lutero respondeu dizendo... Oi. O Lutero respondeu dizendo que isso é pela fé, e o Calvino respondeu que isso é pela predestinação. E aqui é a grande colisão entre eles. Agora, do ponto de vista político, eles são muito parecidos. O Lutero tomou o partido dos príncipes alemães, o Calvino foi governar Genebra e, inclusive, mandou matar o Miguel de Severo, ou concordou com a morte de Miguel Severo, de Serveto, né? Porque ele não cria na Trindade, e, portanto, é a mesma lógica. Governou a Genebra com mão de ferro e gerou, depois com a reforma inglesa, em que os ingleses leram Calvino através de Teodoro de Beza, surgiu um movimento puritano que fez a guerra dos puritanos com Thomas Cromwell, que depois se tornou a Igreja Oficial da Escócia, que depois, que lá na Inglaterra decapitou o rei Carlos V e tomou a Inglaterra e criou o Lorde Protetor, que criou aquele regime puritano denso, complicadíssimo, matou o teatro, matou a alegria,
É uma coisa terrível. É tudo isso em nome do calvinismo. E o calvinismo, inclusive, deu espaço para a criação do apartheid, por exemplo. Então, do ponto de vista político, eles são muito parecidos, não são tão distantes assim, não. Eles são distantes na resposta à pergunta por que o sacrifício de Cristo, que foi em lugar para pagar o crime do primeiro homem, não abarcou toda a humanidade, abarca só alguns. Como é que isso é decidido? O Lutero disse pela fé, o Calvino disse pela predestinação. Agora, eles caíram nessas amarras porque eles optaram pela linha de Anselmo, que é a redenção a partir de uma lógica forense. Se eles tivessem ido pela lógica de Irineu de Leão, eles teriam tratado a redenção como o surgimento de uma nova matriz humana, a partir da qual os seres humanos podem nascer de novo, que é uma outra lógica. Então, a diferença é mais teológica, mas politicamente, infelizmente, a diferença quase que não existe. Ariovaldo, muito interessante quando você coloca, só isso dá uma live inteira, mas muitas vezes eu me coloco o seguinte: se é pela graça, não depende do meu esforço. Eu falei o seguinte: se um padeiro quiser me dar um pão, eu não preciso pagar pelo pão, ele vai me dar o pão, entendeu? Quando eu chegar. Então, isso é unilateral de quem tem o pão. Chega, eu digo, não, eu quero te dar o pão. Não, mas eu vou pagar. Não, eu vou te dar o pão. Então, eu acho muito interessante quando se coloca isso, porque nós nos empenhamos muito, e é muito interessante estudos teológicos, mas há um esforço muito grande, e aí é uma luta, e aí há imposição, e aí há uma série de erros. É verdade. Na verdade, agora, poderíamos nos comportar como crianças, que simplesmente recebemos o pão e aceitamos o pão. É verdade. Agora, temos de ser justos tanto com Lutero quanto com Calvino. Ambos enfatizaram a graça. A graça vai perdendo terreno com o passar do tempo, com a luta pela lógica do arbítrio e justamente pela incapacidade de fazer esse tipo de conversa entre o arbítrio humano e a graça divina. Então, isso vai acontecer principalmente no tempo com os pentecostais e com os avivalistas, que vão ter esse problema, e mais tarde, e há os que trabalham com a lógica da lei, mas esses que trabalham com a lógica da lei não eram reconhecidos como protestantes. Entre os protestantes, é uma briga interna dentro do calvinismo que vai gerar essa crise, e aí, desde a briga interna do calvinismo, bebe o pentecostalismo. Então, o pentecostalismo bebe dessa briga interna no calvinismo, entre Calvino, Jacó Armínio, amiraldismo e outros movimentos dentro do calvinismo, que vai sendo muito mal estudados, obviamente, vai gerar um impasse em relação à questão da lei, que os pentecostais bebem e incorporam por causa do dispensacionalismo de J.N. Darby, que é um calvinista que pega as doutrinas do pacto dos calvinistas e transforma os pactos em dispensações, que são coisas diferentes. Os pactos falam de como Deus conversou com a humanidade. A dispensação diz que Deus tentou salvar a humanidade de várias formas, e à medida que uma ia fracassando, ia substituindo por outra, que é muito grave, que inclusive é herético. Então, essa luta é derramada no movimento pentecostal, que bebe principalmente do dispensacionalismo, e o dispensacionalismo reacende a lógica da lei,
reacende a lógica do mérito humano em maior ou menor grau. Mas isso, como você disse, é uma longa história, nós teremos de gastar muito tempo para conversar sobre isso. Mas a fé cristã, ela é baseada na lógica da graça. Isso você vê em Agostinho, que é um dos principais articuladores da graça, que vai desaguar em Lutero, vai desaguar em Calvino e vai desaguar dentro da Igreja Romana em Jansen, que inclusive foi um dos mentores de Pascal. Então, não é um movimento restrito aos protestantes exclusivamente. Ele passa por todos os segmentos cristãos. Mas é uma ênfase que surge na virada do século XIX para o século XX, essa questão mais forte que introduz no pentecostalismo. O pentecostalismo nasce nesse momento, reaviva a igreja, espiritualiza a igreja, mas começa a beber de uma vertente do calvinismo que é o dispensacionalismo, assim como a teologia da prosperidade também é uma vertente espúria do calvinismo. Então, isso tudo é um grande debate dentro do protestantismo que nós não conseguimos resolver ainda e nem sei se vamos. Agora, isso deságua, só para a gente, vamos ter que encerrar, faltam 5 minutos, mas isso deságua em Donald Trump e Bolsonaro no Brasil e o movimento bolsonarista de extrema-direita. E deságua, claramente, né? Então, o que eu pergunto para você é o seguinte, na live, quando eu estava com o Bolsonaro, você justificou, explicou por que o Bolsonaro era um tipo de anticristo. Ou seja, há vários anticristos, biblicamente fala que havia vários anticristos entre nós. Isso, o apóstolo João disse isso. Exatamente. Então eu digo assim, quem é o anticristo agora? Quer dizer o seguinte, quando nós estamos tendo uma disputa entre, falam barbárie e civilização, mas você pode dizer, entre o mal e o bem, na boa, não estou sendo de quem tem. E quando você tem o Flávio Bolsonaro com tudo que está aparecendo, e a gente já sabe da ligação dele com milícias, que é a morte, a gente já sabe da insensibilidade social deles todos. Quem seria o anticristo agora para ser enfrentado? Como enfrentá-los? Donald Trump. Donald Trump é um anticristo. E por que eu não estou dizendo, por exemplo, Netanyahu? Porque o anticristo tem de ser um camarada que nasce entre os cristãos, que de dentro da grei cristã se rebela contra o Cristo e tenta usurpar o seu lugar. Tanto o Netanyahu quanto quaisquer outros ditadores convertentes religiosas não estão buscando o lugar do Cristo. Quem está buscando o lugar do Cristo é o Donald Trump. Inclusive, numa das postagens dele, ele faz um trabalho, uma postagem onde ele está vestido como se fosse o Cristo abençoando as pessoas. Então, como aqui no Brasil era o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos é o Trump e vários segmentos da extrema-direita no mundo europeu que alegam ser cristãos, que alegam estar lutando pela família, etc, etc. Então, tudo isso, dentro da grei cristã, surgem os que pretendem ser a voz do Cristo, donos do Cristo, senhores do Cristo, e aí os mais ousados, os mais enlouquecidos, ensandecidos, começam a apresentar-se como se fossem o próprio Cristo. E hoje eu não tenho dúvida de que o Donald Trump é esse sujeito que, mais uma vez, tenta usar a figura do Cristo como um escudo para si, de modo que todas as pessoas o vejam como agente do Cristo, quando ele é exatamente o contrário de tudo que Cristo foi, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E essa gente, elas são extremamente perigosas. Por exemplo, essa eleição, nós vamos ter de enfrentar essa lógica do dominionismo que nasceu nos Estados Unidos, que é a ideia de que a igreja deve governar, que ouvimos
do menino que era pastor, que é pastor lá em Belo Horizonte, e de tantos outros, dizendo que a igreja deve governar. Isso é espúrio, isso é anticristão, isso é ignominioso. A fé cristã é pelo Estado laico, e ponto. Todo mundo tem direito de crer, e crer segundo o seu alvitre, e ponto. Então, nós vamos enfrentar isso de novo. E se o PL eleger, surpreender a gente aí na convenção, indicar um outro candidato ou uma candidata, e se for a candidata que eu penso que eles podem surpreender o Brasil, aí nós vamos ter uma guerra religiosa mesmo, porque a candidata vai usar todo o seu carisma para transformar isso aqui numa batalha espiritual. Muito essa bom, é a coisa Michelle do Bolsonaro. Exatamente. E o que está acima de todos eles é o Donald Trump. Muito bom, desculpa. Esse tanto é que ele está interferindo no mundo, né? Perfeito. E Ele no tá Brasil, particularmente. 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 O que ele está fazendo no mundo, gente, é um absurdo. Por exemplo, o que ele está fazendo com o Irã é ignominioso. O Irã está lá, é pior do que o que eles fizeram com o Iraque. Ariovaldo, por conta da nossa programação agora, eu vou ter que encerrar, porque senão não começa o Claro. próximo programa. Mas volte, por favor, eu vou te pedir, para a gente continuar essa conversa, pode ser? Claro, sempre à disposição. Tá ótimo. Olha, o Américo pergunta rapidamente, por favor, as suas redes sociais. Ele diz assim, ó, grande teólogo, pastor Ariovaldo, diga as suas redes sociais, pastor na luta. O Instagram é @Ariovaldo, Facebook também é @Ariovaldo, o Substract é @Ariovaldo Ramos dos Santos. Ótimo. São as minhas... Tá ótimo. E tem o SMSD, diz aqui, admiro o pastor Ariovaldo, sou fã dele, gostaria que ele comentasse o livro Lutero sobre judeus e suas mentiras. Eu vou convidar o Ariovaldo para voltar aqui, porque realmente é muito rica a fala dele, mas eu vou ter que encerrar, porque senão não começa o próximo programa. E aí, o Américo também diz, boa ideia, Olívia, Recife na luta, Recife na luta. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu vou fazer um corte dessa entrevista, já está subido o compromisso, eu vou fazer separado do Boa Noite, para que mais pessoas tenham, de fato, essa aula que é muito importante, porque a fé das pessoas está sendo explorada agora por um objetivo de ganância, de tomar o poder. É isso que fica claro, e o pastor explica isso, o Ariovaldo explica isso com muita propriedade. Muito obrigado para você. Boa noite para você, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.